Estamos de volta e agora falar aí de Campeonato Brasileiro, né? Reta final, faltam 5 rodadas, né? São 15 pontos em disputa e, como eu disse no início do programa, a parte de cima da tabela praticamente definida, Corinthians campeão, né? Atlético Mineiro e Grêmio com vagas aí consolidadas, né? Na Libertadores, vão lutar entre si, acredito até o final, até porque a distância é curta, né? Quem vai ser o vice-campeão, até por uma questão financeira, é interessante brigar por esse vice, né, campeão, porque é uma bolada boa e a diferença é muita do segundo para o terceiro, e a quarta vaga, né, sendo aí disputada por equipes paulistas, né, São Paulo, Santos, né, Palmeiras e o Internacional correndo por fora, e pode virar um G5, até porque Santos e Palmeiras estão na final, né, da Copa do Brasil, e hoje quem é o quarto colocado é a equipe do Santos e tem tudo para permanecer aí pelo Campeonato Brasileiro. Agora, lá embaixo, Lucão, o negócio tá feio e você, né, o Fluminense aí deu uma empurrada no Vasco. Já soltou mais um pouquinho a corda do caixão ali. E a situação tá difícil. Ficou muito complicado. A gente conversava muito a respeito disso aqui no programa, antes, os programas que antecederam aí, esse clássico entre Fluminense e Vasco, em relação a essa questão do Eurico Miranda colocar esse jogo pro Engenhão, já foi um ponto que ninguém se entendeu muito bem em relação a isso. Nada contra o bairro de Engenho de Dentro, a população do bairro de Engenho de Dentro, nada contra isso, mas eu, como disse aqui na semana passada, eu considero o estádio de Engenhão um elefante branco dentro da cidade. Tem questão acústica para apoiar, para quem está no campo ali, principalmente diante de um momento como é o momento do Vasco da Gama hoje, é um estádio que não favorece absolutamente nada em termos de apoio e incentivo do seu torcedor. O Vasco conseguiu fazer algumas boas partidas no Maracanã e eu ainda assim acho que o melhor caminho para o Vasco seria lotar o Caldeirão de São Januário, principalmente nessas últimas rodadas, das últimas 10 a 12 rodadas para cá, para tentar fazer, quando tivesse o mando de campo, para tentar fazer de fato aquilo ali, um caldeirão, e tentar somar a maior quantidade de pontos possíveis para agora chegar nesse momento e ainda estar na briga. Matematicamente ainda está na briga, mas o que acontece é que o Vasco não vence e a rodada também não favorece o Vasco em absolutamente nada. A gente está vendo aí os lances do Clássico no campo do Engenhão. Em homenagem ao Lucão, né? É isso aí. E o aí, gol do Gerson de perna direita. Foi Gerson de perna direita, para fechar com chave de ouro, para já terminar de fechar a malinha dele, que vai estar indo agora rumo à Itália. Agora, o que acontece é o seguinte, o Eurico acabou optando por essa questão desse jogo no Engenhão, e ele acabou não adiantando nada, porque fez isso mais por uma questão de pirraça, por não querer jogar sem o mando no lado direito do Maracanã, e acabou se prejudicando. O Fluminense praticamente jogou num campo neutro. Gol, né? Uma bola bem alçada na área ali. São 5 jogadores contra 3 do Fluminense. Exatamente. Mesmo assim sai o gol. Essa bola sobra pro Gerson ali, que apesar de ter caído na perna ruim, ele bate muito bem cruzado na saída do Martins Silva, fazendo aí 1-0 Fluminense. Vitória no placar mínimo, a torcida do Fluminense foi lá e os jogadores do Fluminense vibraram muito com essa vitória, diante de toda a circunstância que foi criada. Na primeira partida, teve aquele imbróglio com o Ronaldinho, aquela questão... Já tem 4, chega mais 5, são 5 contra 3. Ainda assim o Fluminense consegue achar espaço. Aí que foi crucial, porque a bola ainda bate no defensor do Vasco e sobra limpa no pé do Gerson para fazer 1-0. A questão é a seguinte, o Fluminense jogou bem, jogou com intensidade, o Fluminense de fato entrou em campo nessa última partida. Pode voltar aqui pra gente aqui. O Fluminense entrou em campo nessa última partida, realmente querendo vencer a partida pelas circunstâncias que foram criadas. Tanto na primeira partida, que o Fluminense foi massacrado pelo Vasco, diga-se de passagem, 2-1. E tinha essa questão também, né, Lucão, com certeza, essa questão... já sem ganhar, muito tempo sem ganhar, eram 3 anos sem ganhar desse rival. Inclusive, ganhou na hora certa e complicou completamente a vida do Vasco agora, nessa questão da fuga do rebaixamento. Aquilo também, o Fluminense não tinha nada a ver com a situação do Vasco. Exatamente, foi fazer a parte dele, para dar uma tranquilizada, chegar a 43 pontos. Concordo. E, né, como é que fala, trabalhar e estudar com esses próximos 5 jogos. Para ver mais sugestões aí de atletas. Já está sendo vista a possibilidade de colocar o Jonathan, que foi contratado, aquele que foi do Cruzeiro, lateral direito, já começa a ser aproveitado, de repente uma oportunidade para ano que vem.
E a gente sabe de todas as dificuldades que o Fluminense passou ao longo dessa temporada, mas a gente acredita de fato que o Fluminense agora aí vai fazer um e outro, a gente já começa a especular. Agora é um momento de muita especulação em termos de reforço. O Fluminense, nesse momento, já pode se ver de férias, né? Vamos colocar assim. E o Vasco... mais uma vitória aí, né? Mais uma vitória, 46 já está um ponto acima ali do necessário que a gente... Eu acredito, Juliano, que a gente vinha conversando até isso nos bastidores, que com 42 esse ano tá livre. Porque ninguém que está ali na parte de baixo da tabela consegue vitórias quando tem oportunidade de vencer. Não vence quando tem oportunidade de fazer um ponto. Ou joga em casa, tem que vencer, faz um ponto ou é surpreendido. É derrotado, o que aconteceu com o Vasco insistentemente, por isso que eu acredito não mais agora. Matematicamente ainda está vivo. Mas se a não gente for acredito pensar, mais né, na permanência do Vasco na Série A do Brasileiro. A primeira equipe aqui da zona de rebaixamento é o Goiás, né, com 34 pontos. Se ele vencer todos os jogos, ele chega a 49. Mas mesmo assim tem que eu acho difícil vencer, tem que vencer todos e essas equipes que estão ali, né, com 43, 44, casos de Fluminense, Flamengo, não podem vencer. Tem que perder tudo. Então, muito difícil, né? Eu acho que o ponto de corte, né, realmente vai ser bem baixo. Bem baixo. E vendo aí a situação, né, finalizando o Vasco, o Lucão enfrenta nada mais nada menos que o Palmeiras fora de casa. E o Palmeiras, né, até as finais da Copa do Brasil, cabeça voltada para a Copa do Brasil. Para o brasileiro. Verdade. Verdade. Né, e joga em casa. Com certeza. Com a presença da sua torcida. Precisa se garantir, porque pode ser que venha acontecer decisão, é um clássico, né, contra o São Paulo em termos de Copa do Brasil. Pode ser que não vença e aí ficou pensando todos esses jogos só em Copa do Brasil, quando vê, não tem pontuação para se garantir na Libertadores pelo brasileiro. Então, Marcelo Oliveira, acredito que vai realmente, de fato, estar trabalhando isso aí, até porque agora a gente tem um mês aí até o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Então, vai trabalhar em cima disso. O Vasco vai ter uma partida muito difícil e ainda há quem diga. Agora começa também aquela questão que o fulano vai entregar para fulano a mala branca. Agora começa, as malas começam a ficar coloridas no Campeonato Brasileiro. E há quem diga que o Fluminense vai entregar tanto para Joinville quanto para Avaí. Uma parte da tabela, né? Essa parte a gente diz que é a zona morta. Isso, né? Aí. Ali, Cruzeiro até ao Atlético Paranaense, eu acho que o Chapecoense precisa de mais uma vitória para tirar qualquer dúvida. São ali 1, 2, 3, 4 equipes que já estão praticamente de férias. Cruzeiro, Flamengo, Fluminense. Exceto a Chapecoense, são as férias. E a gente vem descendo a tabela, a gente pode ver ali, tá ali, ó, o primeiro fora da zona do rebaixamento é o Avaí, com 35 pontos, que ainda vai pegar o Fluminense. Aí que entra essa discussão que eu estou dizendo, que o Fluminense entregaria essas partidas para Avaí e Joinville. Eu não acredito nisso. Eu, como jogador, seria profissional e jogaria para vencer todas as partidas. Mas, em se tratando de toda a pirraça do presidente... volta a lanterna, né? O Vasco volta a lanterna com 30 pontos. O Joinville está ali brigando ainda. O Vasco tem um saldo de gols de menos 22. Não é isso? Isso. Realmente a situação do Vasco é muito complicada. Você em 33 rodadas de um campeonato, você conseguir 7 vitórias, é porque alguma coisa tem de errado, com todo respeito ao Joinville, mas o Vasco hoje tem uma campanha parelha a um Joinville, que é um clube que não tem um terço, né? Acho que em um terço eu estou pegando até pesado, estou falando até demais, de toda a história do Vasco da Gama. Então, de repente, talvez seja de fato, por mais que o torcedor do Vasco lamente isso, tenho grandes companheiros vascaínos, tenho simpatia pelo Vasco da Gama. Não tenho simpatia pelo mandatário do Vasco, mas pela instituição Vasco da Gama e pelos torcedores do Vasco. Perde o futebol carioca, né? Quem perde é o futebol carioca. Sempre que, nos últimos anos, né, estando aí com 3 equipes. Com certeza. Né, era o Vasco, né, o Vasco estava na Série B e o Botafogo na Série A. O Vasco subiu, mandou o Botafogo. Agora o Botafogo volta e desce o Vasco. Então, isso é um prato cheio para a imprensa paulista. Enfraquecimento do futebol carioca. Exatamente. A gente vê que a gente começa... E Flamengo e Fluminense também não fizeram lá grandes campanhas. Então a gente ali começa... na zona morta. Exatamente. Garantiram as suas férias, já estão inclusive tirando amigo oculto, né, para ver da troca de presentes aí no vestiário. Agora já desejando um Feliz Natal para o outro, porque realmente Flamengo e Vasco não vislumbram por mais nada. Apesar do Fluminense ainda precisar, e o Flamengo também, de mais aí 2, 3 pontinhos aí para se consolidar, o que vai acontecer, sem sombra de dúvida, ainda vai receber jogos em casa. Mas começa a ligar um sinal de alerta aí que o futebol carioca precisa começar a se planejar de uma maneira mais profissional. O Jorginho e o Zinho, né, batalharam bastante, melhoraram, mas realmente diante da situação que estava e do que a gente falava, da falta de vitórias, se contentar com empates, o tempo complicado. vai passando e agora só faltam 5 rodadas e o Vasco é uma lanterna com 30 pontos.
Então a situação é difícil, tem esse jogo fora de casa, né? Mas o Vasco foi melhor e fez um jogo brilhante, né? E merecia a vitória contra o São Paulo fora de casa. Mas, né, cada jogo é um jogo, né? E naquela oportunidade, São Paulo teve um jogador expulso, jogou um tempo todo com um jogador a menos. Então o Palmeiras vem com vontade, vem com a pressão da sua torcida. Tem possibilidade? Tem. Né? Até porque tem que ir para cima, tem que se expor para conseguir a vitória. Não adianta fazer um joguinho ali, mais ou menos, e conseguir um empate. Como fez diversos jogos desses, mais ou menos, atrás desse... Agora não há mais tempo. Exatamente. Vai para cima, ou vai para perder de 4-0, ou vai para ganhar de 1, pouco importa. O Vasco tem que dar a vida, é o que você falou. É um projeto onde o Jorginhozinho tiveram um trabalho até interessante em determinado ponto, tão interessante que conseguiram contagiar o torcedor do Vasco, que comprou essa briga, agora já deu uma desanimadinha ali e tal. Agora, dessa partida de final de semana, até a última rodada do Campeonato Brasileiro, é guerra. É guerra. Tem jeito. Esquema tático 2-8, meu amigo. Vai embora, vai pra cima. E enfrenta aí o Palmeiras fora de casa, né, como a gente, domingo lá na Arena Palmeiras, né, lá no Allianz Parque, às 17 horas. E o torcedor do Vasco, com certeza, né, quem tem um probleminha de coração, vai ter que tomar aquele comprimidinho. E o Fluminense, que foi o adversário do Vasco na última rodada, enfrenta aí a Chapecoense, né, amanhã no Maracanã, às 21 horas. Exato. Né, programinha tranquilo, à noite. E é um joguinho aí pro Fluminense consolidar. Exatamente. Né, chegar aos 46 pontos e aí sim, né, já pegar a sunga, o jogador já curtir praia. Já tá liberado. Botar a molecada para jogar. Com certeza, isso que eu ia dizer. É exatamente uma boa oportunidade para o Eduardo Batista estar fazendo aí os testes. Pensar na liberação do Gum. Da forma. E aí o que tá. Eu fui procurar saber, eu tive informação que o Gum ainda tem mais um ano de contrato. Nossa, não tem ninguém para pagar essa rescisão. Eu acho que os tricolores deveriam fazer uma vaquinha para pagar essa rescisão contratual do Gum. Mas brincadeiras à parte, é uma boa. Aí, rapaz, o bravo Gum, grande Gum. Isso é um ídolo. Já foi. Vamos ser sinceros que é um zagueiro bicampeão brasileiro, né? É tido como um guerreiro, era o símbolo do guerreiro ali do Fluminense. Pegou essas imagens para te homenagear. Pois é, obrigado aí, tá, Marcinho, querido? Obrigado aí pelas imagens do nosso querido Gum. Guerreiro. Mas a gente sabe que tudo, como na vida, não digo nem só no futebol, tem começo, meio e fim. A gente tem que agradecer ao Gum pelos serviços prestados a ele em relação ao Fluminense, campeão em 2010, campeão em 2012, mas esse ciclo do Gum no Fluminense já está se encerrando. Eu acho que o Gum já está na hora dele começar a pensar num clube aí de menor investimento para queimar aquela última gordurinha em termos de independência financeira. Nome, né? Ainda tem nome. Exatamente. Do Fluminense. E depois pensar em pendurar a chuteira. Até mesmo porque uma China, né? Uma liga aonde americana. Ele quiser, Ju, não sendo nas Laranjeiras, aonde ele quiser, porque a ruindade do Gum hoje, essa péssima fase do Gum hoje, começa a contagiar até o Marlon, que é um zagueiro muito técnico. Essa questão, esse atabalhoado diretamente, né, num jogo decisivo. Com certeza. Qual foi a eliminação. O zagueiro não pode ser afobado. Não é possível que não tenha alguém dentro da gerência de futebol do Fluminense que não possa ir ali pegar um voo para Buenos Aires, ali dar uma olhada, que seja na Série B do argentino. Porque na Série A tem muita coisa boa. Os zagueiros argentinos também não tem lá essa técnica, não. Mas não fica ninguém brincando ali atrás. A coisa é séria. Tem muito zagueiro bom na própria Série B do Campeonato Brasileiro. E se você fizer uma peneira bacana, você consegue botar uma dupla de zagueiros aí bacana e numa relação de custo-benefício que não vai ter que pagar 200 mil como paga algum, por exemplo. Então, compromisso do Fluminense aí amanhã contra a Chapecoense. Em casa, a gente, né, mostrava ali a tabela, a Chapecoense com 40 pontos buscando, né, essa última vitória aí para se permanecer mais um ano. E a gente aqui tem que enaltecer esse trabalho da Chapecoense, que todos falam, ano passado, subiu, vai bater e voltar. Permaneceu. E ainda está na luta por melhorou permanecer. Um pouco a equipe e tá na luta, dificilmente vai cair, né? E com certeza, né, o Fluminense é favorito, deve conseguir essa vitória e tranquilizar aí de vez a sua torcida, mas a Chapecoense tem os seus jogos em casa, onde ela é forte, com certeza vai conseguir, né, mais 3 pontos aí para se consolidar na Série A, né, do futebol brasileiro novamente. Vamos a mais um intervalo comercial e na volta, né, falando aí das outras partidas, né, dessa rodada importante do Campeonato Brasileiro e também, né, dos cortes na seleção brasileira. Temos novidades aí, né, para os confrontos aí contra a Argentina e Peru pelas eliminatórias.